Quando passamos por momentos em que não entendemos por que a vida está se desenvolvendo dessa maneira, Deus está procurando por nós para fixarmos os nossos olhos nele. Em vez de entrar em todas as questões do tipo quando e porquê, que podem apenas nos atormentar no lugar de compreensão limitada, Ele quer que levemos cativo todos os pensamentos que vão contra o conhecimento de quem Ele realmente é. Ele é sempre a resposta em todas as situações, e Ele se manifestará como a resposta. Nenhuma vez alguém se aproximou de Deus nas Escrituras, seja o Pai no céu ou Jesus na terra, e ouviu dizer: "Oh, isso é tão terrível, muito ruim para você, basta ser corajoso e sofrer com isso." Não, ele sempre vem com esperança, libertação, cura, poder e muito mais. E ele é o mesmo hoje, como era antes, ele não muda. É por isso que o Salmo 84 diz que aqueles que confiam nele são abençoados. Não são aqueles que se entregam à frustração e ao desespero que são abençoados. São aqueles que continuam a confiar. Davi disse que teria perdido a esperança se não acreditasse que veria a bondade de Deus na terra dos vivos. Ele fixou seus olhos no Deus que não adia as suas promessas para um próximo tempo futuro, mas ele cumpre em nossa vida. Eu estudei muito a vida de Davi durante o meu tempo no deserto. Deus havia lhe dado promessas incríveis, porém ele passou por tempos difíceis. Ele foi designado o próximo rei, porém o rei atual continuou jogando lanças nele, até que ele foi finalmente forçado a fugir para salvar sua vida. Davi também foi caluniado e perseguido por anos. Ele se escondeu no deserto em território inimigo. E no pior momento, que nós veremos em um próximo capítulo, ele teve os seus próprios homens querendo o apedrejar. Isso significava que todos estavam contra ele, desde a sua família, o rei, a nação e até mesmo os seus próprios amigos fiéis. No entanto, naquele momento, ele se fortaleceu no Senhor. Ele encontrou uma força sobrenatural para sustentá-lo. Durante todos aqueles anos de exílio, Deus transformou um menino pastor em um homem poderoso segundo o coração de Deus. Ao passar por épocas difíceis e secas, Davi encontrou Deus e se agarrou à esperança. A dependência dele em Deus cresceu raízes cada vez mais profundas. A construção do caráter que experimentamos em temporadas semelhantes não é muito popular em se falar, mas é essencial. Chegar ao lugar onde você percebe que só Deus é capaz de entendê-lo e ajudá-lo, esse é o começo de transformar o vale em um lugar de fontes. Pode até parecer injusto ver que a sua família, seus amigos ou líderes estejam contra você, mas se você se mantiver em integridade, fidelidade e honra, como Davi fez diante da injustiça, você encontrará o poder que vem de se apoiar somente em Deus, a força sobrenatural. Somente Ele é infalível e fiel. Ele é o único em que podemos confiar totalmente. A rejeição nos testa com a pergunta:
Você me ama mais do que isso? Essa pergunta foi feita a Pedro. E quando ele teve a revelação de que na sua própria força ele era fraco, Deus então foi capaz de ser forte por ele. A perseverança nesse tipo de fogo vale a pena, pois no final Deus o levará como ouro refinado no fogo. Deus o tirará dessa situação como o ouro refinado no fogo. Apoiar-se em Deus é a postura para uma nova temporada. Quando nascemos de novo, nos tornamos novas criações em Cristo. Temos o poder de viver para Deus e de sermos livres do pecado. Mas temos que crescer em graça e amadurecer. E a única maneira de fazer isso é escolher continuamente conhecer e seguir a Deus. Escolher a Deus é mais significativo quando isso vai contra as ondas da adversidade. O deserto nos faz crescer e amadurecer. Novamente, não estou dizendo que Deus é quem orquestra todos os problemas. Os planos dele são para prosperar você e não para prejudicá-lo. São para lhe dar uma esperança e um futuro, como diz em Jeremias capítulo 29. Mas você deve saber que você enfrentará problemas nesse mundo. Porém, você não será a vítima do mundo. Você nunca tem razão para dizer, ai de mim, a vida não é justa. Você sempre tem um motivo para decidir esperar em Deus e ter ânimo. Ele já venceu o mundo. Então você já tem uma música nova para cantar. Eu escrevi muitas canções no meu vale de choro. Eu escrevi uma canção que tem por título Fiel, quando os meus sonhos não estavam nem perto de serem realizados. Eu não estava envolvida em nenhuma forma de ministério, mas eu estava desanimada com uma série de coisas. Então eu optei intencionalmente por escrever canções sobre o meu desânimo. Mas, em vez disso, eu escrevi sobre a fidelidade de Deus. Senhor, Tu és fiel. Tudo do que vou precisar, a Sua graça me conduzirá. As minhas esperanças, meus sonhos, meu destino, a minha vida é encontrada em Ti. Você é fiel, Você é fiel, Você é fiel. Eu entrava no Salmo 91 e pedia a Ele que me cobrisse com as Suas asas, cantando: traga-me para mais perto, eu chegarei perto de Ti. Dê-me olhos que só olham para Ti. Levanta a minha cabeça e me ajuda a ver o amado da minha alma, que pagou o preço, para que agora eu possa me aproximar. Me cubra com as penas das Suas asas. Cubra-me, puxa-me para perto de Ti. Cubra-me para que eu possa conhecer a plenitude do Seu amor e descanso sobre a sombra das Suas asas. Quando eu comecei a clamar a Deus através da música, diligentemente declarando a fidelidade dEle e agradecendo a Ele por ser o meu conforto, a minha glória e o levantador da minha cabeça, a minha esperança foi despertada. Eu fui capaz de descansar nele. Eu sabia que Ele seria fiel e verdadeiro. Quando eu volto e leio os meus diários, eu percebo como o deserto foi um tempo precioso. Foi uma época em que Deus me permitiu realmente conhecê-lo. Se você está passando por um período em que ainda não viu o cumprimento da promessa de Deus sobre a sua vida, conte com o fato de que Ele tem um plano
e não cabe a você suportar a dor. Ele está com você. É para você transformar o lugar de choro em um lugar de fontes de alegria. Esse é o plano dele para você, pelo menos por agora. É realmente uma oportunidade única. Você nunca terá essa chance quando as coisas estiverem indo bem, e nem mesmo na eternidade no céu. Agora é a única vez em que você pode transformar um vale em uma experiência de topo de montanha. Transformar o lugar de choro em lugar de fontes é muito simples, mas nem sempre é fácil. Você será tentado a cair no desânimo e no desespero por muitas vezes. Isso é normal. E não há condenação de Deus por isso. A tentação não define você, mas com cada tentação, Deus fornece um meio de escape. Ele aponta para uma fonte onde você pode ir e beber profundamente do rio da sua presença. Ele tem alegria por você nesse lugar. Uma paz que ultrapassa todo o entendimento. E se você o encontrar lá, você poderá ter para sempre. Não vai e vem. Você já provou que pode ser constante. Você se agarrou a ele nos momentos mais difíceis. E nada mais poderá tirar isso de você. Os gigantes da adversidade se tornam pão para você nesse lugar. Você precisa fixar os seus olhos em algo maior do que aquilo que você está passando. O deserto faz parte da peregrinação, mas nós fomos criados para a alegria, até mesmo no meio dessa temporada. Quando você encontra pessoas que dizem: "Eu estou passando por um deserto", então você percebe que estão em um lugar de miséria. Isso não é muito encorajador, não é? Diante disso, você não quer estar perto dessas pessoas. Isso porque Deus não chamou ninguém para simplesmente sobreviver. Ele nos chamou para prosperar. Com a ajuda dele, você pode obter força sobrenatural e se alegrar em todas as circunstâncias. E no meio da sua jornada, seja pelos vales, você pode ver incríveis e gloriosas manifestações de Deus, porque é aí que você o encontra. Você descobre a alegria da intimidade com Deus nos vales. Conhecê-lo faz com que o sobrenatural flua. É por isso que eu sempre hesito em falar da natureza do deserto e das maravilhas como duas estações diferentes da vida. Existem maravilhas no deserto também. Podem ser diferentes tipos de maravilhas daquelas com a qual você está sonhando, mas são tão milagrosas e significativas também. Os seus encontros com Deus nesses tempos de deserto se tornam a base para todas as experiências futuras com Ele. No meu diário, eu escrevi declarações de coisas que eu acreditava. Muitas dessas coisas aconteceram agora. Isso me incentiva a escrever mais declarações, porque esse processo funciona. Se você pode ver algo no Espírito que faz parte do plano de Deus para você, creia que você pode ter isso. E se você está passando por uma temporada de deserto, você tem que desenvolver a perspectiva de Deus. Você tem que fixar os seus olhos em algo maior do que o que está passando. Porque se você puder ver apenas as circunstâncias, a vida vai parecer muito sombria e triste.
Aquilo que você se concentra é o que você vai ter. Abraão manteve os seus olhos na promessa. O mesmo aconteceu com todos os heróis da fé mencionados em Hebreus 11. Eles tinham seus olhos postos em uma cidade que ainda não tinham visto. Eles estavam ansiosos pelas promessas de Deus. Embora algumas dessas promessas se estendessem além das suas próprias vidas, eles conheciam o poder da visão. A temporada do vidente. Eu acredito que estamos vivendo na época do vidente. Deus está encorajando você a olhar para cima e ver, a começar a imaginar tudo que Ele prometeu a você. E em seu coração, você começar a andar nas promessas dEle e vê-las com os olhos da fé. Isso é ser vidente. Comece a ver as promessas que Ele colocou diante de você com os olhos da sua imaginação santificada e as boas obras que Ele armazenou com antecedência para você fazer. Quando você puder ver essas promessas, decida não perder o seu foco. Mantenha os seus olhos focados naquele que pode levá-lo com segurança ao cumprimento dessas promessas. Os israelitas vagaram pelo deserto porque eles se perderam. Eles olharam para a terra prometida apenas com os olhos de dúvida, não com os olhos da fé. Tomar a terra parecia muito difícil para eles. Os gigantes pareciam grandes demais. Não desperdice o seu tempo no deserto dessa forma. Essa é a sua grande oportunidade de se preparar para tudo o que Deus reservou para o seu futuro. Esse é o lugar perfeito para refinar a sua visão e fixar os seus olhos na verdade. Ele quer que você o encontre no meio das circunstâncias, não depois de sair delas. Ele deseja que você o conheça como nunca antes e que você descubra a alegria dele como você nunca experimentou, que você conheça a força dele no meio da sua fraqueza. Deixe que ele levante a sua cabeça e veja os planos que ele tem para o seu futuro. Se você ainda não tem uma visão para o futuro, você corre o risco de vagar sem rumo. Quais são os desejos que Deus colocou no seu coração? Escreva-os, não importa o quão diferentes e impossíveis eles possam parecer. Saiba que Deus quer fazer mais do que você pode esperar e imaginar. Se você tem uma visão, mas não começou a escrevê-la, expressando-a com fé e a deixando de forma clara, então agora é a hora de fazer isso. Deus tem um propósito e um plano para você. Ele quer que você conheça os detalhes. Não importa se você conhece os detalhes ou não. Comece com o que você já sabe. Submeta a sua visão a Deus e deixe que Ele a desenvolva. Então acredite no que você vê e comece a declarar. Eu não sabia exatamente como isso iria acontecer, mas comecei a declarar as coisas que Deus revelou ao meu coração. Embora eu tenha demorado um pouco para acreditar no que Ele estava me mostrando. Eu achei que talvez o que estivesse vendo era simplesmente a minha imaginação, coisa do tempo que eu estava passando no deserto. Então eu orei para que Deus falasse ao meu marido sobre os planos dele para mim e os confirmasse por meio do meu marido. Isso era muito incomum, mulheres estarem no ministério em nossa igreja naquela época.
Então eu realmente queria que Deus falasse através dele. Um dia, logo depois, enquanto estávamos dirigindo o carro, Tom, o meu marido, disse: "Acho que você pode ser uma boa pregadora." Foi tudo o que ele disse, mas eu sabia que Deus estava respondendo à minha oração. Ainda assim, o comentário de Tom não foi suficiente para mim. Eu pedi a Deus que enviasse profetas para confirmar o meu chamado. Eu queria que o pastor da minha igreja estivesse na sala quando um profeta falasse o chamado de Deus sobre mim, para que o pastor pudesse acreditar também e me ajudasse a chegar onde eu estava indo. Eu tinha tudo planejado. Se houvesse testemunhas, eu não seria capaz de atribuir as experiências às minhas próprias paixões e desejos do meu coração. Porém, não foi como eu desejei que aconteceu. Os profetas viram e profetizaram sobre os outros, e eu fiquei frustrada por não ter sido a escolhida. Uma pessoa me disse: "Confia em Deus, irmã." E depois passou para a próxima pessoa. Eu não entendi porque Deus não falou com aquele profeta sobre mim. Então eu chorei sobre isso. Eu disse a Deus que se Ele não me desse uma palavra profética para confirmar o meu chamado, na próxima vez que um profeta viesse, eu desistiria de toda aquela ideia. Porém, na vez seguinte, a mesma coisa aconteceu novamente. O profeta apenas disse: "Confie em Deus, irmã," e continuou seguindo para a próxima pessoa. Eu estava totalmente devastada. Eu não conseguia encontrar a palavra que eu procurava. Uma pessoa me viu chateada e profetizou que eu precisava de longas férias. Eu fui para casa muito chateada. Eu me lancei na cama e exigi que Deus falasse comigo. Felizmente, Ele falou comigo, porém não saiu da maneira que eu esperava. Eu estava lendo a história de Simeão no Evangelho de Lucas, onde o Espírito revelou ao coração de Simeão que ele veria o Messias antes de morrer. Em Lucas capítulo 2, o Espírito o conduziu aos pátios do templo e lá ele viu Jesus. De repente eu vi. Ninguém havia profetizado a Simeão. O Espírito se revelou e ele creu. Isso foi tudo. Eu senti muita tristeza em meu coração por não confiar no Espírito Santo dessa forma. Bem ali, naquele momento, eu me ajoelhei e me arrependi por não acreditar que o Espírito Santo havia falado ao meu coração. Em voz alta no meu quarto, eu declarei, um tanto sem jeito, que mesmo que ninguém profetizasse isso para mim, eu acreditava que Deus estava me chamando para pregar o Evangelho, curar os enfermos e ir às nações. Por nenhuma outra testemunha, além do único Deus que tinha colocado no meu coração. Deus quer que confiemos nele, no que ele nos revela. É maravilhoso quando ele envia outros para nos ajudar a sair do buraco. Mas nós temos que ser capazes de reconhecer uma promessa, saber que é nossa e ir atrás dela, fixando os olhos apenas nele, que é fiel e verdadeiro. Temos que alinhar as nossas palavras com o que ele está dizendo e concordar que isso será feito. Acredito que Deus está dando a cada um de nós a oportunidade a cada momento de tomar consciência de algo que ainda não aconteceu. Temos a oportunidade de simplesmente sobreviver ou permitir que esse tempo no deserto gere ouro em nossas vidas. Ao permitirmos que Deus produza fé como ouro,
sairemos com muito mais poder e paz do deserto. Mesmo que o seu processo pareça lento às vezes, a nossa fé pode acelerá-lo e nos lançar para um lugar muito mais rápido do que nós imaginássemos. O vale realmente pode ser um lugar de nascentes, refrescante, belo e cheio de alegria, não importam como estejam as circunstâncias. Eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Jeremias 29, versículo 11. Certamente Ele sorri quando olha para o seu futuro. Você pode cair nos braços dele e dizer a Ele: Senhor, a minha confiança está em Ti. Eu não vou ser uma vítima, eu vou descansar na esperança, porque os seus braços são fortes. Eu vou sair disso apoiado em meu amado. O meu rosto vai brilhar tanto com o seu esplendor que as pessoas vão querer o que eu tenho. Não temas, diz o Senhor, porque eu estou contigo. Isaías 41:10. Embora você caminhe pelo fogo, você não será queimado. Embora você passe pelas águas, você não se afogará. Isaías 43:2. Ele sabe o que você está passando e quer que você fixe os seus olhos nele. Ele está liberando esperança. É tudo para o seu bem, mas você precisa aprimorar a sua visão. Se você estivesse dirigindo e de repente visse que a ponte sobre um abismo gigante estava destruída, você daria meia volta e seguiria por outro caminho? Ou você pararia o carro, esqueceria tudo o que havia programado e tentaria alertar as pessoas sobre o perigo à frente? É muito fácil ficar muito envolvido nos seus próprios sonhos e atravessar o deserto que você se esquece da realidade do que realmente é o ministério de um crente. Todos nós somos chamados a amar a Deus e as pessoas. Às vezes, um foco interior nos faz perder de vista o quadro geral, que sem Deus as pessoas estão caminhando para um perigo grave e não têm esperança, a menos que alguém as avise e as conduza ao Salvador. Devemos amar a Deus o suficiente para compartilhar os fardos do coração dele e amar as pessoas o suficiente para alcançá-las. Sem essa consciência, estamos vivendo cegos para o nosso verdadeiro propósito. Ao ler os meus antigos diários, eu posso ver como eu estava tão focada nas minhas próprias aspirações do ministério. O medo nos torna egoístas, e a ambição egoísta é um sintoma de não confiar na capacidade de Deus de cumprir os propósitos dele em nossa vida. O Espírito Santo usou as minhas próprias palavras do passado para me dar uma nova perspectiva e energia para o agora. Ao longo dos anos, pela graça dele, ele me levou de uma pessoa preocupada com o meu ministério para alguém que se preocupa com o coração de Deus e com as pessoas. Ao voltar o meu foco para ele, naquela temporada do deserto, eu comecei a obter uma perspectiva eterna. Quando amamos a Deus, começaremos a amar o que Ele ama, e Ele leva isso para o lado pessoal, quando nós ajudamos os perdidos. Por mais que tenhamos feito isso ao menor deles, Deus diz que nós o fizemos para Ele mesmo. Se perdermos de vista o coração do Pai pelos perdidos, perdemos o rumo e a alegria de levar a Deus o que mais o abençoa, os filhos reconciliados com Ele. Amar as pessoas realmente nos conecta
com a batida do coração de Deus. Ele quer que possamos ver as coisas da perspectiva dele. É nos lugares de dor onde Deus lhe dá uma nova perspectiva. Você aprende a se concentrar no que é importante. Deus tira você de si mesmo e entra nele, aquele lugar de verdadeira liberdade. Ele mostra que ele o ama mais do que a vida. Ele quer abraçá-lo, confortá-lo e caminhar com você. Ele o treina para ver além de si mesmo e para a visão do seu verdadeiro chamado. Quando Deus lhe mostrar que os caminhos dele são melhores do que os seus, desista dos seus próprios esquemas. Não saia chutando e gritando tudo o que vê pela frente. Apenas deixe ir. É muito mais fácil e alegre quando você passa a acreditar que o deserto não é algo que Deus está colocando você nele. É algo que Ele está trazendo você para um lugar novo. Isso é diferente, não é? Uma coisa é carregar um fardo e outra é viver uma vida vitoriosa e gloriosa. E é tudo sobre como você olha a situação. Essa é uma perspectiva aprendida através do Vale do Choro. É quando ele se torna um lugar de fontes, onde nós voltamos o nosso foco para Deus e desenvolvemos intimidade com Ele. Aprendemos essas coisas no deserto, que não podemos aprender em qualquer outro momento. Desenvolvemos uma esperança que não pode ser abalada e uma alegria que nunca pode ser arrancada de nós. Essa alegria é o nosso deleite no próprio Senhor, que nos prepara para receber a glória das maravilhas que estão por vir.